Bem-vindos à Primeira Igreja Batista de Viseu. Venha nos visitar, estamos na Rua dos Combatentes da Grande Guerra número 34 em Viseu. Vamos começar mais um culto ao Nosso Senhor. Esteja conosco nesse momento, e que Deus nos abençoe. Irmãos, é bom estarmos juntos para celebrarmos o nome do nosso Senhor Deus e a convidar a que juntos pudéssemos ficar de pé. E nós vamos começar por cantar um cântico que diz que o Senhor é bom. E nós queremos nisto, espero eu, que o nosso Senhor é bom. E todos os dias nós podemos ser testemunhas disto, ao ver a misericórdia dele renovar-se de dia após dia e nós vermos como ele nos sustenta, como ele nos acode nas nossas aflições. E por isso nós hoje viemos para lhes prestar culto, para lhes prestar louvores, para lhes prestar honras, para lhes prestar glórias. Então, com alegria, nós vamos começar por cantar este canto que diz: Deus, Tu és bom, sempre, sempre bom, e que realmente nós o possamos adorar. E este cântico diz que todos os povos, todas as línguas, todas as nações, de geração em geração, possam acreditar e testemunhar que Deus é bom. O Deus que nós louvamos é fiel. O Deus que nós louvamos não falha. Este mês nós vamos estar a focar missões e desde já incentivamos todos aqueles que então desejarem contribuir com o euro missionário para apoiarmos pastores e obreiros carenciados de forma ordeira. Enquanto nós cantamos este cântico, também poderão vir aqui à frente colocar a sua oferta.
por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus, por quem tu és. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus, por quem tu és. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Te adoramos. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Deus, por quem tu és. Por quem tu és. Tu és bom. E que esta verdade nós nunca duvidemos, que o Deus que nós seguimos, que o Deus em quem nós confiamos, Ele é sempre bom, em todo o tempo. Deus é bom. E nós vamos ter uma palavra de oração e eu convidava quem sentisse desejo que nos pudesse dirigir uma palavra de oração agradecendo, porque podemos estar aqui, mas louvando ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. Então, quem sentir desejo, louve ao Senhor numa palavra de oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos muitas graças nesta manhã, porque Tu és sempre bom, Senhor. Porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Nós te louvamos porque Tu és o nosso Deus, és o nosso Pai, és Deus eterno. Tu estás vivo, Senhor. Tu nos dás alegria, Tu nos damos o Teu amor, a Tua bondade sobre as nossas vidas. Tu nos sustentas a cada dia. Te damos graças por isso, Senhor. Porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, pagar o preço do nosso pecado, Senhor. Porque Ele ressuscitou com todo o poder, dando-nos vitória, Senhor, sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás. Graças e louvores te damos somente a Ti, Senhor, por tudo aquilo que Tu és. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Ainda de pé, aqueles que puderem, convidava a abrirmos as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Salmo capítulo 67. Salmo capítulo 67. E este salmo tem como título aqui na minha Bíblia que o Deus das nações vai ser invocado. E diz-nos assim, Salmo capítulo 67, que Deus se compadeça de nós e nos abençoe e faça resplender o seu rosto sobre nós.
para que se conheçam o seu caminho na terra e sua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra tem produzido seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Deus nos tem abençoado e todos os confins da terra o temerão. Amém? Confiamos que Deus nos tem dado bênçãos todos os dias? Amém. E é tremendo porque quando nós paramos e começamos a olhar para a nossa vida, nós vamos ver que realmente Deus nos tem abençoado muito mais do que aquilo que os nossos olhos no dia-a-dia estão despertos para isso. E quando nós olhamos para este salmo, nós vemos que o versículo 13 e o versículo 5, eles repetem-se. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. É uma ênfase clara deste salmo. E no mês em que nós vamos abordar missões, em que estamos a abordar missões, a palavra e nós devemos ser luz para todos os povos, para todas as nações, para todas as línguas, para todas as raças. Nós devemos espalhar o Evangelho onde estamos e para todos, não restringir a ninguém. E ele é claro, todos os povos louvem o nome do Senhor Deus. Todos são merecedores da bênção de Deus. E nós vamos cantar um cântico que diz: é teu povo aqui presente. Pois nós acreditamos que todos nós somos povo de Deus. Todos aqueles que confessaram o seu Filho, Jesus Cristo, como único Senhor e suficiente Salvador das suas vidas. E é tremendo quando nós pensamos que estamos aqui, se calhar, 100, 130 pessoas, mas se calhar aqui no distrito estão mais pessoas reunidas e em Portugal estão mais pessoas reunidas e por este mundo fora, igrejas hoje se reúnem para louvar o nome do Senhor Deus, para celebrar. Então, como um povo, como um único corpo, alicerçado no Senhor Jesus Cristo, vamos continuar a louvar o nome do Senhor, cantar que Ele é santo, Ele é digno de todo o louvor e de toda a glória. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Nós acabámos de louvar ao Senhor dizendo que exaltávamos o seu nome
pelo teu amor, pela cruz, pelo teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E a verdade é que essa é a mensagem que nós devemos levar. Deus enviou o seu Filho ao mundo, Ele veio para salvar, Ele veio para perdoar, Ele veio para redimir a criação do Senhor Deus. Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou. E é isso mesmo que nós vamos cantar. Deus enviou o seu Filho ao mundo. E porque Ele vive, sim, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, com alegria, vamos continuar a louvar o nome do nosso Senhor Deus. E eu ia convidar o irmão Rogério e o irmão Lourenço que nos pudessem auxiliar também na recolha dos dízimos e das ofertas. Aqueles que nos visitem de maneira nenhuma se sintam obrigados ou impelidos em participar. Esta é, primeiramente, uma obrigação dos membros desta igreja, mas se realmente está no seu coração contribuir, faça-o em honra e glória ao Senhor. Deus enviou seu Filho ao mundo, veio para salvar e perdoar. Morreu na cruz e ressuscitou ao sepulcro aberto. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, porque eu sei que o futuro e a vida vale a pena, porque Ele vive. E quando enfim vier o dia e a verdadeira hora chegar, então a morte será vencida e o meu Senhor enfim eu contemplar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, porque eu sei que o futuro e a vida vale a pena, porque Ele vive. E quando enfim vier o dia e a verdadeira hora chegar, então a morte será vencida e o meu Senhor enfim eu contemplar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, porque eu sei que o futuro e a vida vale a pena, porque Ele vive. Que isto seja uma verdade no coração de cada um, porque Deus vive, eu posso crer no amanhã. Eu convidava o irmão Rogério que nos pudesse dirigir numa palavra de oração. Obrigado, nosso Deus, porque
nesta manhã, Senhor, que Tu nos concedes, podemos estar aqui em Teu nome, Senhor, para louvar, engrandecer o Teu nome, Senhor, para receber também, Senhor, a mensagem que Tu tens para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos presentes, Senhor. Te rogamos por aqueles que, por algum motivo, Senhor, não estão connosco, Senhor, que Tu os abençoes onde queres que eles se encontrem, Senhor Deus. E nesta hora também Te queremos agradecer, Senhor, pelo sustento que cada dia nos tens dado. Te agradecemos, Senhor, e Te consagramos também estas ofertas, Senhor, que foram levantadas, Senhor, com o intuito, ó Deus, de propagar o Teu reino aqui na terra. Nosso Deus e nosso Pai, nós Te queremos agradecer tudo e o fazemos em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Mas podem sentar-se e, se os irmãos bem se recordam do texto bíblico, diz-nos que depois de Jesus falecer, de Jesus ser crucificado lá naquela cruz, corria o domingo e os discípulos estavam onde? Pode mesmo dizer? No domingo. Estavam escondidos. Obrigado, Miriam. Antes de saberem que Jesus tinha ressuscitado, os discípulos estavam escondidos. Mas eis que há uma novidade. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. E este é a palavra de esperança que nós temos a entregar. Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo para servir. Ele entregou-se, mas Ele está vivo. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E há um texto que, pelo menos a mim, me diz muito, que está lá no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5. Depois das bem-aventuranças, o Senhor Jesus vai dizer assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia o colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando, depois desta fase introdutória das bem-aventuranças, Jesus vai dizer: vós sois, nós somos o sal da terra, vós sois, nós somos a luz do mundo. E é um imperativo que nós não podemos negar. Nós estamos aqui para sermos o sal da terra, nós estamos aqui para sermos a luz do mundo. E por isso ele no versículo 16 vai dizer assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nós não estamos aqui para estar escondidos dentro de uma casa. Não, Jesus vive e nós estamos aqui para ser luz e sal a este mundo, que precisa de uma esperança, que está num vazio e que precisa de uma esperança. E por isso o próximo canto que nós vamos cantar, que nós cantamos no prelúdio, diz exatamente isso: brilha em mim para que eu possa evangelizar, para que eu possa testemunhar. Que a luz de Cristo brilhe em mim para que a luz que eu tenho possa resplandecer aos outros e os outros possam ver em mim a luz de Cristo. Então, convidava todos os irmãos que pudéssemos cantar este cântico antes do pastor pregar a palavra desta manhã. Eu fui criado por uma razão, fui escolhido para amar e servir ao mundo que padece em escuridão. Eu fui chamado para brilhar, eu fui comprado por sangue real, fui transformado num filho teu. Hoje sou testemunha do único Deus, sou mensageiro da cruz. Por onde quer que eu vá, eu irei falar. Por onde quer que eu vá, eu serei tua luz. Brilha em mim com a tua glória.
testemunhar. Brilha em mim, para que o mundo te conheça. Brilha em meu coração, brilha em mim. Eu levarei a esperança a todo lugar, se o Senhor habitar em mim. Por onde quer que eu vá, eu irei falar. Por onde quer que eu vá, eu serei tua luz. Brilha em mim com a tua glória. Brilha em mim, quero testemunhar. Brilha em mim, para que o mundo te conheça. Brilha em meu coração, brilha em mim. Brilha em meu coração, brilha em mim. Para os mais velhos que estão com problemas de memória, para aqueles que já estão com problemas de memória, fiquem tranquilos, também acontece aos mais novos, está bem? Também acontece aos mais novos. Irmãos, o que é que se espera de nós? Estávamos a entoar um cântico que dizia: brilha em mim, eu quero partilhar. Mas o que se espera de nós depois de termos ficado 2 meses a olhar para a segunda vinda de Jesus? Esta certeza, este pilar fundamental da Igreja do Senhor Jesus acerca da vinda, da sua segunda vinda. A pergunta é: o que é que a cidade de Viseu pode esperar de nós? De nós, os crentes em Jesus, não de nós, os habitantes desta cidade, não de nós, os que vivemos aqui, os que nascemos aqui, os que crescemos aqui, ou os que vivemos, os que viemos mais tarde, há pouco tempo. O que é que se pode esperar de nós, enquanto Igreja do Senhor Jesus? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 1, e nós vamos ler as palavras de Jesus aos discípulos após a sua ressurreição. O que é que Jesus diz aos discípulos acerca de algo tão importante que a cidade, as suas cidades, as aldeias ao redor da cidade, e vamos ver que vai um pouco mais, muito mais além do que a cidade ou as aldeias à volta daquela cidade. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Sabem, irmãos, deve esperar-se de nós uma humildade que nos deve saber bem dizer, não sei. Quando nós olhamos para o versículo 6, nós encontramos aqueles que estavam reunidos. Estamos a falar dos discípulos. Eles viviam um misto de emoção. Tinham passado do desânimo, André, do esconderijo, do medo. É verdade. No dia da ressurreição eles estavam cheios de medo. Passaram para a euforia. Jesus ressuscitou. Mas, durante 40 dias, Jesus esteve com eles, deixou de estar, e eles fazem uma pergunta. Quando Lucas começa este tratado ao seu amigo Teófilo, depois da ressurreição, naquele espaço de 40 dias, ele diz que os discípulos perguntam a Jesus. Versículo 6, estamos a ler? Restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Olhando para ti, Jesus, tu que nos ensinaste, tu que nos mostraste tantas e tantas coisas, através dos teus ensinos, através do teu exemplo e através dos teus milagres, talvez este seja o maior, de ressuscitares, diz-nos, é nesta altura, é neste tempo, que tu vais devolver-nos a glória.
Ou, se nós preferirmos, versículo 6, restaurarás tu o reino a Israel. Irmãos, vou explicar. A compreensão de um Messias era muito ampla. E era uma compreensão, obviamente, espiritual. E eles tinham reconhecido isto em Jesus. Aliás, nós temos a conversa de Nicodemos com Jesus, quando ele diz, no capítulo 3 do Evangelho de João, tu não podes fazer estas coisas por ti. Tu tens um toque divino. Mas nós encontramos no capítulo 4 de João, aquela mulher lá em Samaria dizer, venham conhecer o homem que certamente é o Messias, é o Cristo. Porque ele disse tudo a meu respeito. Em termos espirituais, a coisa estava esclarecida. Jesus realmente havia morrido, mas também havia ressuscitado. E agora eles têm uma compreensão política, militar, social, que querem ver cumprida. Daí eles perguntam, é agora que vais restaurar o reino a Israel? O que é que Jesus responde? Versículo 7. Irmãos, sem ler em voz alta, só a parte que Jesus lhes responde no versículo 7. Estamos a ler, mesmo em voz alta, sem ser em voz alta, nós conseguimos perceber o que Jesus lhes diz. Eu vou ler agora em voz alta. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não vos pertence saber. Isto faz-nos recuperar o texto de Mateus capítulo 24, versículo 36, ao dizer que este é um atributo exclusivo do Pai. Não somos nós, não são os anjos, não são os profetas do passado que vão dizer, Senhor, chegou a altura de tu fazeres isto. Mateus 24, 36 revela claramente, este é um atributo exclusivo do Pai. E aqueles discípulos, eu dizia, viviam este misto de emoções. Alegria, tristeza, agora novamente a alegria da ressurreição, mas eles queriam mais. Eles queriam muito mais, agora que Jesus tinha ressuscitado. Eles tinham uma expectativa política, militar. O Messias político, o Messias libertador. Versículo 6, o reino a Israel. Os irmãos estiveram há pouco tempo em Israel. Viram como é tão diferente ler o texto bíblico e estar lá e ler o texto bíblico. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de fazer esta viagem a Israel podem constatar. Quando olhamos para o reino de Davi, no mapa, os irmãos têm Bíblia aí, têm Bíblia em formato de papel, podem ir até às últimas páginas e ver o reino de Davi e o reino de Salomão. Realmente atingiram fronteiras excelentes. Atingiram tempos áureos em que outros reis, com receio daquele avanço, faziam alianças de paz prévias. Para evitar conflitos, eles ofereciam, pagavam um tributo, um presente que era uma espécie de dizer, não vamos entrar em conflito. E é aqui que os discípulos querem chegar no versículo 6. Vamos ter aqueles tempos áureos em que o templo estava cheio, em que nós tínhamos as nossas fronteiras bem alargadas e tínhamos paz com os outros, fruto do pagamento dessa mesma paz ao nosso rei Davi, Salomão. Então Jesus está a falar de algo muito mais importante. Jesus diz aqui, versículo 7, os tempos ou as estações, alguma tradução diz tempos ou eras, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isto, Jesus diz, versículo 7, está nas mãos do Pai. Em nada beneficiaria os discípulos saberem deste tempo. Irmãos, passámos o mês de julho bem quente, bem seco. O mesmo aconteceu em agosto e em setembro. E no dia 14 de outubro estavam 27 graus, imagine-se, com sol. E desde esse dia tem chovido sempre. Sempre. Quem está no poder do sol ou da chuva? Do calor ou do frio? Somos nós? Somos nós que podemos dizer, Deus, chegou a altura de parar com a chuva, chegou a altura de parar com o calor. Não, pois não. Então Jesus está a ir um pouco muito mais além. E perceberam? Um pouco muito mais além. Para dizer que Jesus está aqui a explicar aos discípulos e a todos nós, não nos compete saber. Jesus está a ensinar-nos que nós, ainda que gostássemos muito de saber o que vai acontecer antecipadamente, fruto da nossa salutar curiosidade, e os discípulos não são diferentes, Jesus diz, não vos compete saber.
Irmãos, nós temos a noção de que não conhecemos tudo, não dominamos tudo, mas, sobretudo, olhando para o versículo 7, nós percebemos que não é nossa competência. Não é nossa competência dizer que é neste ou naquele dia, que é desta ou daquela forma, que vai acontecer porque somos nós. Então, irmãos, o que se espera de nós, o que é que a cidade de Viseu pode esperar de nós? Versículo 7. Sensatez, moderação, verdade, humildade. Sensatez nas respostas às questões complicadas. Quando nos perguntam o nome, nós sabemos responder. Mas quando nos perguntam, como é que tu tens a certeza de que Jesus virá? Vem na sexta-feira e aquelas perguntas complexas. Nós temos a certeza. Versículo 7. Não temos a resposta para tudo. Outra questão, evitar as respostas rápidas que muitas vezes condicionam ou limitam a coerência com a nossa fé, com a nossa crença. Às vezes respondemos imediatamente, mas o Senhor Jesus no versículo 7 está a dizer: não vos compete saber. Então, a cidade deve esperar de nós humildade. Aquela frase, aquela resposta: não sei. Não sei. Não se espera de nós, na cidade, respostas feitas, respostas encomendadas para solucionar todos os problemas. Porquê é que está a acontecer este conflito em Israel? Porquê é que o conflito na Ucrânia não termina? Porquê é que outros estão a sofrer ali e acolá? Não sei. Não sei. E o não sei não é sinónimo de inferioridade. É sinónimo de humildade. Moderação, quando falarmos da vinda de Jesus, sem dizer que vai ser como nós queremos. Porque o tempo está assim, significa que é no final do ano. Porque está muito atrovoado, então Jesus vai chegar no final desta semana. Nós não devemos fazer a nossa análise dos acontecimentos à nossa volta para forçar a nossa vontade. Quando ouvimos Jesus, encontramos a melhor das respostas, que é verdade. Não nos compete saber. Temos uma certeza de que Jesus virá. E, aliás, as crianças citavam o texto de Apocalipse. Nós não sabemos quando será. Então a cidade deve esperar de nós verdade. Não falamos do que não sabemos. Falamos do que sabemos e sabemos do que falamos. Eu acho. Não. Não sei. Ao invés de respondermos, eu acho que vai ser assim, é melhor respondermos, eu não sei. Fale apenas a verdade. E versículo 7, Jesus diz aos discípulos: não vos compete saber. Não falem do que não sabem. Sabem, irmãos, a cidade vai ficar a ganhar se nós formos verdadeiros. Já imaginamos se Jesus não fosse verdadeiro? Se Jesus, versículo 7, tivesse respondido da seguinte maneira: então, este grupo vai ficar responsável por pensar desta maneira, e este de outra, e outros vão pensar de maneira completamente diferente, e dividisse o grupo em 4 ou 5, e cada um deles tivesse uma interpretação. Se Jesus tivesse mentido, se Jesus tivesse falseado, como teria ficado aquele grupo? Como teria começado a igreja? Uma igreja confusa, uma igreja baralhada, uma igreja envolta em mentira, porque tinha nascido na mentira. Então, versículo 7, aprendemos de Jesus a dar a verdade. Esta pergunta pode ser feita: o que é que se espera de nós em Viseu? Espera-se de nós falar sempre a verdade. Não sei. Ainda que seja verdadeira. Mas agora, irmãos, olhemos para o versículo 8. E o versículo 8 tem aqui dois momentos que nos fazem pensar. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O que é que se espera de nós? Versículo 8. Uma virtude espiritual. O versículo 8 é o texto-chave que vai delinear a expansão da partilha do Evangelho. É o versículo 8 que vai motivar a Igreja a chegar a outras localidades. Aquela primeira viagem missionária de Paulo está aqui, motivada. Aquela segunda e terceiras viagens partem daqui, do versículo 8. A virtude espiritual. Jesus fala aqui de poder, no versículo 8, que no grego é dunamin. Mas é uma virtude, é um poder do Espírito Santo, que significa que aqueles discípulos se tornariam poderosos,
virtuosos pela ação do Espírito Santo. Não era pelo conhecimento, não era pelas suas habilidades. E se nós olharmos para as mais de 150 pessoas que estão aqui neste salão de culto, são várias formações, são várias experiências. Umas, pela idade, já viveram tanta experiência que outros, pela pouca idade, ainda não passaram por elas. Não passaram por estas experiências. Talvez lá em casa, a formação, a experiência que tiveram, os faça conhecer outras áreas. Nós aqui também temos da saúde à educação, da segurança à justiça. Nós temos tantas habilidades, tantas formações. Versículo 8. Vamos olhar. Mas recebereis o quê? O poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. E Jesus está a enfatizar que os discípulos não iam falar sobre pesca, sobre impostos. Sim, porque tinham pescadores. Sim, porque tinham lá alguém ligado com os impostos. Mas versículo 8 está a falar do poder do Espírito Santo. E era importante que eles permitissem que o Espírito Santo conduzisse as suas vidas. Não a formação, não a experiência profissional, mas o Espírito Santo. As pessoas podiam esperar, deviam esperar dos discípulos virtudes espirituais. Isto significa que eles fossem pessoas espirituais, pessoas que revelassem o amor que receberam de Jesus, pessoas que revelassem a alegria que Jesus infundia nas suas vidas, a paz, a paciência, a mansidão, o domínio próprio e tudo mais com que o Espírito os capacitasse. Repito, não fruto da sua formação, não porque eram peritos em contabilidade ou em dedução de impostos, mas porque eram capacitados pelo Espírito Santo. Em virtude, eles seriam espirituais. Repito, não era fruto de boa educação. Sabe, irmãos, espera-se de nós que sejamos pessoas bem educadas, pessoas simpáticas. Caso contrário, será muito estranho. Mas isso é fruto da nossa educação, daquilo que os nossos pais nos transmitiram, daquilo que vamos construindo. E não é só a boa educação. Mas estamos a falar aqui, versículo 8. O poder do Espírito Santo teria de ser sempre visível nas suas vidas. E é isso que se deve esperar de nós. Pessoas virtuosas ou poderosas espiritualmente. Eu quero convidar um de nós que possa ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo na sua mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém com tato, inimigo, contendas, não avarento. Esta é a expectativa que a Igreja deve ter para o seu pastor. E se nós olharmos mais adiante, fala dos diáconos. Irmãos, e nós o que devemos esperar, também nós sejamos assim, irrepreensíveis, vigilantes, sóbrios, honestos, íntegros. A cidade deve esperar estas virtudes em nós. Os discípulos de Jesus devem criar uma expectativa à sua volta. Não de serem os melhores a matemática, a português, a inglês, a física, a química, a biologia ou a qualquer outra disciplina. E estou a falar para vós, estudantes. Não se deve criar porque vocês são crentes, vocês devem ser os melhores da turma. Vamos olhar para o versículo 8. A virtude, o poder é espiritual. A vossa linguagem, a nossa linguagem, a vossa reação, a reação de todos nós devem revelar a ação do Espírito Santo em nós. Certa vez alguém disse que se espera que os crentes sejam diferentes, mas não o ser diferente por ser. Então voltamos ao versículo 8. Jesus coloca uma expectativa em cada um dos discípulos, que é aquela que a cidade deve ter a nosso respeito. O que é que se espera de nós? Que revelemos, versículo 8, que o Espírito Santo nos capacita, que o Espírito Santo vive em nós e é Ele que nos dá estas virtudes. Boa educação, bons modos, são elogiados, irmãos, em pessoas não crentes, pessoas não dependentes do Espírito Santo aqui na nossa cidade. E isso realmente pode ser e deve ser esperado em nós. Mas, sobretudo, versículo 8, que cada um de nós esteja capacitado.
capacitado pelo Espírito Santo para evidenciar Jesus. Antes de avançar para o versículo 8, daquilo que se espera de nós, o que é que se tem visto? Este poder? Esta capacitação do Espírito? Ou continuamos a ver a mesma pessoa, e a mesma pessoa, mas sem o Espírito? Temos revelado transformação espiritual ou experiência profissional? Ou experiência pela formação, pelo investimento da família? Versículo 8, irmãos, repito, é o versículo-chave para todo o livro de Atos. E recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. E mais, como diz? Pois é, espera-se de nós que falemos de Jesus. Espera-se de nós que sejamos, versículo 8, eu passo a ler, e ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. Irmãos, nós precisamos dar um testemunho credível de quem Jesus é. Este testemunhas significa que a Igreja, em conjunto, dê um bom testemunho. Em primeiro lugar, porque Jesus nos deixou um bom testemunho. Segundo, porque Jesus transformou a vida dos discípulos. Então, estes devem refletir o que Jesus fez nas suas vidas. Sim, é verdade, nós olhamos para os Evangelhos e nem sempre vemos os discípulos a darem um bom testemunho. Mas vejamos, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. E é pelo Espírito Santo que nós damos um bom testemunho. Quando Jesus comissiona aqui os discípulos a serem, e eu chamo a atenção, ser-me-eis ou sereis minhas testemunhas. Nunca diz, Pedro, faz teus discípulos. Tiago, faz os teus discípulos. João, faz os teus discípulos. Mateus, faz os teus discípulos. Jesus diz no versículo 8, e ser-me-eis testemunhas. Nós precisamos dar um bom testemunho de quem Jesus é. Nós podemos falar, irmãos, de tantos assuntos, mas de tantos assuntos. E no final do culto nós vamos estar ali um pouco a confraternizar. Aqui dentro, ali fora. Vamos conversar uns com os outros. Irmãos, nós temos de dar um bom testemunho de Jesus. Temos de falar de uma maneira credível da sua mensagem, que é a salvação. Aliás, não pode ser de outra forma. Em Mateus, no capítulo 10, Jesus envia os discípulos em pares, em grupos de 2. E ele diz no versículo 7, Mateus no capítulo 10, no versículo 7, diz para que eles anunciem que o reino dos céus está próximo. E agora que Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, eles deviam falar desta vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. E agora uma pergunta. Como é que eles podiam falar desta vitória se eles não acreditassem nela? Como é que eles podiam falar do perdão se não fossem perdoados? Se não revelassem esta mesma vitória? Há um exemplo na Bíblia que nos fala do sucesso do birrento. Quem daqui tem filho birrento? Ou teve filhos birrentos? Já com a idade adulta. Ninguém fez birras. Pronto, há aqui alguns assim mais arrojados que levantam a mão. Jonas foi um birrento. Lembram-se de Jonas? Deus disse-lhe, sai daqui e vai para Nínive. E diz-lhes que chegou a altura de pararem com estes maus comportamentos. E Jonas saiu de casa, mas foi para o outro lado. Não quis ir. Enfim, aconteceu aquele momento da tempestade, do peixe. 3 dias depois, ele foi cuspido. E Deus disse-lhe, Jonas, é para lá, para Nínive. Uma cidade grande. E Jonas foi amoado, com a birra. E disse, convertam-se, senão o castigo virá. E aquelas pessoas converteram-se. E Jonas ficou triste. Ele foi para o alto do monte à espera de ver a destruição. Senhor, a que horas é que vais mandar a destruição? Ao meio-dia. Ao meio-dia. E aquela cidade arrependeu-se. Vejam, irmãos, como é diferente aquilo que Jesus está a dizer aqui no versículo 8. Nós não somos testemunhas da birra, da vontade da morte dos outros. Não estamos à espera da perdição dos outros. Não estamos à espera que caia fogo do céu para consumir os outros. Versículo 8. Nós devemos ser testemunhas
de Jesus. Nós temos de falar com a autoridade que o Espírito Santo nos concede para vivermos o que pregamos. Não é falar da alegria e cantarmos tristes. Não é falar da salvação e dizer, pois, mas vão todos para o inferno. Irmãos, nós temos de ser coerentes, temos de ser testemunhas de Jesus. A credibilidade do testemunho dos discípulos, irmãos, nunca foi colocada, nunca foi duvidada. Aliás, quando o Sinédrio, aquela instituição respeitável que reunia homens credíveis, não só da religião, como também dos negócios, pessoas com bom testemunho, eles ouviram os discípulos. E diz-nos Atos 4, 13 e 16, que apesar de serem homens de pouca instrução, todos aqueles que ali estavam reconheciam que os discípulos haviam estado com Jesus. Alguma coisa mudou nas suas vidas. Eles ouviam falar deles, eles conheciam-nos. E viram, eles estão diferentes. Eles estiveram com Jesus. A autoridade do ensino dos discípulos não era natural. Versículo 8, recebereis o poder do Espírito Santo. Era algo espiritual. Muito espiritual. Foi-lhes reconhecida esta autoridade, esta credibilidade pela intervenção do Espírito. Então Jesus diz que a vossa cidade espera que vocês sejam pessoas com testemunho credível. E agora vamos olhar para a parte final do versículo 8. É que Jesus diz aqui algo muito importante. Alguém pode ler o versículo 8? E recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Os irmãos estão a ler o texto bíblico, ainda bem. Porque se alguém disser que Jesus disse para sermos somente testemunhas em Jerusalém, está a faltar à verdade. Com as Bíblias abertas, nós estamos a ler o que Jesus diz. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, nós estamos neste mês a ser desafiados a envolvermos-nos com missões nacionais. Nós precisamos de chegar tanto em Viseu como na Beira Alta e no resto do país. E eu vou dizer-vos, nós estamos aqui na Bíblia. A última parte do versículo 8, como diz, é que nós somos os confins da terra para eles. Para os discípulos de Jesus, que nem sabiam que depois de Vilar Formoso e da Guarda havia uma bela cidade de Viseu, mas estamos lá. Nós teríamos os confins da terra para eles. Mas nós, para chegarmos até aqui, não podemos chegar com um testemunho sujo, um testemunho pouco abonatório, um testemunho cheio de incoerências, cheio de irregularidades. Irmãos, nós temos de ser verdadeiros discípulos. Nós temos de revelar que realmente o Espírito Santo nos transformou, que realmente nós vivemos para agradar o Mestre, tanto em Jerusalém como em toda a Samaria, toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Tem de começar aqui. Tem de começar em nós, tem de começar na nossa rua, na nossa escola, no nosso emprego, na nossa família. E não podemos dizer, eu fico por aqui. Ficamos só em Jerusalém. Versículo 8. Tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Missões está no coração de Deus desde o início. E Jesus veio para nos dar a conhecer o amor do Pai. E agora Jesus dá aos discípulos a oportunidade de integrarem o plano do Pai, o plano missionário, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos só fazer um pequeno exercício. Hipoteticamente, se os discípulos tivessem dado mau testemunho, teria chegado o Evangelho a Samaria? Teria chegado o Evangelho aos confins da terra? Não. Irmãos, está diante de nós. O que é que se espera de nós? Espera-se que sejamos pessoas com bom testemunho. Não com o testemunho, mas com o testemunho. Testemunho credível. Testemunho do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não nos vai levar a dar um mau testemunho. Porque o Espírito Santo não nos leva a dar um mau testemunho daquilo que Jesus é. Porque Jesus não é um mau mestre.
então não é isto que se espera de nós. Nós temos a responsabilidade de falar da salvação pela graça. E temos de o falar com credibilidade. Quer dizer que nós não dizemos, pois, também tens mérito. Não. Se é pela graça, é só pela graça. Se é um favor divino, então não há mérito humano. Mas, versículo 8, nós temos de estar sempre dependentes do Espírito Santo. Senão nunca iremos cumprir a ordem de Jesus. Nunca iremos cumprir este mandamento. Sabem, irmãos, a celebração da ceia é um memorial. Nós acreditamos que ao participar neste momento, nós não seremos salvos, nós não teremos o perdão de pecados, nós não nos tornaremos mais espirituais, nós não estaremos a ganhar uma força divina por participar neste memorial. Ao participarmos neste memorial, o pão vai continuar a saber a pão e o vinho a vinho. Não vai ser um corpo especial em nós. Isso seria um mau testemunho. Irmãos, este memorial é um desafio. Olhar para trás. O que é que Jesus fez por nós? Ele morreu, Ele entregou o seu corpo, o seu sangue foi vertido para nos perdoar, mas é um exercício para o futuro. Ele virá. E nós acreditamos nisto. Olhando para este texto, o que se espera de nós? Que falemos de Jesus. Que sejamos tanto aqui como acolá, como mais além, sejamos testemunhas de Jesus. Repito, testemunhas de Jesus. Queremos convidar a participar neste memorial a todos os presentes que aqui estão nesta manhã, que um dia aceitaram Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas, que deram testemunho público da sua fé através do batismo, que morreram para a velha natureza e hoje estão vivos para agradar ao Senhor e que estão em plena comunhão com o Senhor Jesus e com uma igreja da mesma fé, uma igreja evangélica. Então quero convidar os nossos irmãos diáconos que estão para nos auxiliar com a distribuição dos elementos. E nós vamos entoar um hino que nos fala exatamente de quem Jesus é. Mas antes mesmo de nós começarmos a entoar este hino, nós vamos orar. Quero convidar o irmão Slava que nos dirija numa palavra de oração ao nosso Deus. Nosso Pai, nosso Deus, obrigado por esse dia que Tu nos dás, obrigado por aquilo que Tu fizeste na cruz, obrigado por crucificação que Tu tens feito por nós, por todos nós, por mim também. Obrigado que eu aceitei o Teu amor, obrigado por Teu amor que pode ser hoje em dia testemunhado em todos nós, e nas ruas e nos sítios onde é que nós estamos. Obrigado, Pai, e que seja este dia de celebração da cruz, daquilo que Tu fizeste, que seja no meu coração, que seja a minha vida mudada todos os dias, para orar em nome de Jesus. Amém. Quando a vida, quando o chão
Temos esta responsabilidade de quem Jesus é e do que se espera de nós para a nossa cidade. E enquanto os demais irmãos são servidos, podemos ficar em oração enquanto o pão é servido pelos demais. Estando todos nós servidos do pão, quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias e vamos fazê-lo juntos em 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Antes de sermos servidos com os cálices que nos avivam a memória do sangue que o Senhor Jesus derramou em nosso lugar, com alegria. Com alegria. Convido o irmão Pires que nos dirija numa palavra de oração ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos por mais esta bênção que dás aqui à tua igreja de poder participar neste memorial da tua Santa Ceia. Obrigado por o teu sacrifício na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Obrigada porque nós podemos viver cada dia felizes e contentes na tua presença, obedecendo a tua palavra, amando a tua justiça e a tua verdade. Abençoa-nos em nome e pelo amor do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós vamos ser servidos dos cálices enquanto entoamos a segunda estrofe deste hino. Temos falas. Esta sagrada
acreditamos que o sangue de Jesus tem o poder para nos perdoar, para nos limpar. E enquanto os irmãos são servidos, nós podemos ficar em tempo de espera, ao escutar o instrumental. Vamos ficar em silêncio, em sossego, recordando aquilo que Jesus fez por nós para nos salvar. Nós podemos celebrar a vida que o Senhor Jesus nos dá. E agora que estamos servidos dos cálices, quero convidar a que possamos ler novamente 1 aos Coríntios, no capítulo 11, e perceber por que razão nós temos este memorial, por que razão nós temos este momento de culto ao nosso Deus. Capítulo 11, 1 aos Coríntios, versículo 25 e 26. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Nós podemos ficar de pé. E enquanto entoarmos a terceira estrofe deste hino, nós podemos entregar também, recolher os cálices serão recolhidos. Oh
seja uma realidade em nós. Nós desejemos honrar, servir o nosso Salvador, porque Ele nos honrou com a sua morte, com a sua ressurreição. E nós estamos certos de que viveremos para sempre com Ele, por Ele e para Ele. Este memorial é um desafio também para quem ainda não aceitou Jesus, quem ainda não deu testemunho público da sua fé através do batismo, que o possa fazer. Não queremos que seja um momento para uns, para excluir outros, mas um momento que possa integrar todos. Aqueles que confessam que Jesus é o Senhor, é o Salvador da sua vida. E se é o seu caso, então nós queremos convidar que possa aceitar, receber Jesus e confessá-lo. Nós vamos terminar o nosso tempo de culto. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos porque tu confias em nós e tu desejas que a nossa cidade veja a virtude do teu Espírito Santo em nós. Que sejamos tuas testemunhas, tanto aqui como em todos os outros lugares, para a tua honra e para a tua glória. Rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos têm a bondade de sentar e enquanto escutarmos o prelúdio, vamos ficar em conversa a sós e individual com o nosso Deus.